Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do movimento 2 horas e 1 minuto. Sejam muito bem-vindos aqui. Hoje nós vamos falar sobre rejeição, sobre o sentimento de abandono, rejeição. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Se você já pensou sobre o assunto, o que pode causar na vida de uma pessoa sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, o que pode causar psicologicamente para uma pessoa e como poder ajudar pessoas que sofreram questões como essa, como poder ajudar uma pessoa a talvez a lidar com questões, por exemplo, parar de fumar, que tem a ver com rejeição, ou relacionamentos que pode ter a ver o ciclo de relacionamentos desafiadores, talvez tenha fundo de rejeição. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Se você quer saber mais sobre esse assunto, quero convidar você já a encher de coraçãozinho aqui para que chegue a mais pessoas esse conteúdo. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial para falar sobre isso também. Vai ser um membro do Movimento Transformacional, a Yane, que foi uma pessoa que já ajudou outras pessoas que passaram por situações como essa, mas também ela viveu situações como essa e transformou a própria história utilizando das técnicas ali do movimento transformacional. Eu quero conversar com ela para que ela compartilhe o que ela fez na vida dela para poder fazer esse processo de ressignificação, para poder transformar a própria história e como, além de transformar a própria história, ela vem ajudando outras pessoas. E é um processo, isso é um processo como estilo de vida, isso é um movimento transformacional. Beleza, pessoal? Então quero convidar vocês já a encherem de coraçãozinho aqui. Deixa eu ver, assim fica melhor? O que vocês acham? Me dá uma dica aí. Estão me ouvindo bem? Como que tá o som para vocês? Acho que assim tá legal. Beleza. Estão me ouvindo bem? Beleza, então já vamos direto pro conteúdo. E só para saber aqui, vamos começar fazendo algumas perguntas. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Yane para ela entrar ao vivo e a gente começar a conduzir esse bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas, questões sobre isso também, vocês podem deixar aqui. Mas antes eu quero trazer algumas reflexões sobre isso, que eu acho que pode contribuir com todo mundo e eu vou chamar a Yane aqui, combinado? E eu gosto muito disso, de além de falar sobre conteúdo, trazer pessoas que vão poder acrescentar, pessoas que vivenciaram e além de vivenciar, estão ajudando outras pessoas a se transformar. Isso é um movimento transformacional, beleza? E o processo de rejeição, ele causa sintomas. E esses sintomas, às vezes, pode vir para uma pessoa que começa a fumar, às vezes uma pessoa que começa a ter compulsão alimentar, às vezes uma pessoa que desencadeia uma depressão, às vezes transtornos de ansiedade. A rejeição, ela é uma das principais causas para problemas emocionais que o ser humano tem. Inclusive, de acordo com a nossa metodologia do movimento transformacional, é uma necessidade humana. Isso de acordo com uma teoria que eu mesmo desenvolvi relacionado às necessidades psicológicas do ser humano, a questão do pertencimento é algo essencial. Por quê? Depois eu posso compartilhar mais sobre essa metodologia e que tem a ver com questões da neurociência, que tem a ver com questões neurológicas até. A questão do pertencimento é algo que biologicamente nós necessitamos. Por quê, Romani? Como assim? Eu não preciso não, eu não tô nem aí. Se as pessoas me rejeitarem, eu não me importo. Eu vou te provar agora que, sem que você perceba, isso tem impacto emocional em você e nas pessoas que sofrem qualquer tipo de rejeição, principalmente se isso acontecer continuamente. Tem pesquisas científicas que falam, por exemplo, sobre resiliência. A resiliência é a capacidade de uma pessoa a sofrer danos, ou, por exemplo, uma pessoa passa por desafio, por problemas, mas ela consegue aprender e voltar para um estado igual ou melhor do que estava. E aí vem já a antifragilidade. Se uma pessoa passa por situações de desafio, mas ela tem ali o sentimento de rejeição permeando a vida dela, as chances são que ela permanece mais no problema e tem dificuldade para voltar ao seu estado original. Agora, se tem pelo menos uma pessoa a qual olha e fala assim, cara, eu acredito em você, isso aumenta muito as chances daquela pessoa voltar ao seu estado de melhor performance. E tem pesquisas científicas que já abordam isso. Mas mais do que isso, olha que interessante. Vamos entender, psicologicamente falando, na época das cavernas, na pré-história, se uma pessoa ela era rejeitada, ela morria. Imagina isso. O ser humano, quando ele nasce, ele necessita de cuidados.
até começar a crescer. Imagina isso, por exemplo, um filhote de girafa, na hora que ele nasce, sai andando. Filhote de vaca, sai andando. O único animal que você vê que quando nasce, cresce, continua morando com os pais durante muitos anos, é o ser humano. Os outros animais, o que acontece? Os outros animais, eles começam a crescer, em pouco tempo geram a independência, em pouco tempo estão criando a própria história. Por exemplo, filhote de tartaruga, quando ela vai, muito tempo antes dos filhotes nascerem, a mãe não está nem lá mais. Então, a nossa necessidade psicológica de pertencimento é algo biológico, inclusive, porque historicamente, se você era rejeitado pelo grupo, você morria. Imagina isso, uma pessoa que era rejeitada pelo grupo que ela pertencia, ela falecia durante a maior parte da história. É recente você poder ser independente sem necessitar pertencer a nenhum grupo e sobreviver mesmo não pertencendo. Só que psicologicamente, como foram literalmente milhares de anos no processo de que se você não pertence, você falece, o seu cérebro entende que você precisa pertencer. Então, quando você é rejeitado pelos seus pais, quando você é rejeitado pelo cônjuge, quando você é rejeitado por alguém, sem perceber, isso causa dores físicas na pessoa. No seu cérebro, a mesma área que faz com que você sinta dor, a mesma área que faz com que você sinta dor física, quando você tem dores emocionais, essa área também é ativada. Então, por exemplo, quando a pessoa está sofrendo por uma rejeição, é a mesma coisa que se ela estivesse sofrendo algo físico. Você quer um exemplo? Quem aqui talvez já tenha sofrido algum tipo de rejeição e fala, cara, seria muito menos doloroso se eu tivesse quebrado um braço do que se eu tivesse sofrido aquela rejeição que eu sofri. Seja em questão de relacionamento, seja em questão de pais. E percebe o seguinte, tem muita gente que me pergunta sobre, Romani, como eu trato uma ansiedade, como eu trato uma fobia, como eu ressignifico um trauma, como eu ajudo uma pessoa com alergia, como eu ajudo uma pessoa com dor crônica, como eu ajudo e assim por diante. Percebe que muitas vezes isso tem a ver com um fundo emocional relacionado à rejeição. Um exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui. Às vezes uma pessoa, ela vai e desencadeia um sintoma. Um exemplo que tem pessoas que perguntam, Romani, como eu vou tratar e falam um tipo de doença específico? Entende o seguinte, você não é médico, você não vai trabalhar na questão do sintoma como doença. Você vai trabalhar na história do ser humano, que consequentemente isso vai influenciar em como aquele sintoma se manifesta. Um exemplo. Tem literalmente milhares de pessoas e histórias que eu poderia compartilhar, mas eu vou compartilhar um exemplo aqui. Às vezes uma pessoa ela está sofrendo algum tipo de ansiedade e aquela ansiedade se manifesta no corpo. E ao trabalhar a própria história, ao trabalhar as emoções daquela pessoa, você percebe que os sintomas de ansiedade param de se manifestar. Ou uma pessoa está sofrendo uma depressão. Você percebe que ela tem uma melhora incrível, ela se transforma ao transformar a história que ela conta sobre a própria história. Os sentimentos, talvez, de rejeição que ela sofreu. A mesma lógica, por exemplo, uma pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho psoríase, ou eu tenho a minha pele aqui, eu tenho vitiligo, eu tenho... E assim por diante. Aquilo são sintomas que muitas vezes podem ter pontos emocionais ali. E quando tem pontos emocionais ali, você trabalha as emoções envolvidas e isso, consequentemente, se manifesta também ressignificando os sintomas. E olha que interessante. Romani, mas essa coisa de rejeição, percebe, todos nós já passamos por momentos onde fomos rejeitados. Ah, Romani, eu não. Percebe, às vezes não é consciente. Mas pensa sobre isso. Você. Pensa sobre, sabe, alguém que... Pensa sobre o seu pai e sua mãe. Olha que legal, escreve sobre isso aqui. Você, me coloca a sua resposta. Talvez você tenha recebido o amor do seu pai, talvez você tenha recebido o amor da sua mãe. Mas se fosse para você olhar, sabe, qual dos dois você mais anseia amor? Você fala assim, cara, eu queria me sentir mais amado por essa pessoa, mais reconhecido por essa pessoa. Eu precisava tanto do reconhecimento dessa pessoa. Olha que interessante isso. Isso tem a ver com sintomas e coisas que estão acontecendo agora. Escreve sobre isso.
Eu não estou dizendo que, talvez seja, nossa, eu queria tanto que a minha mãe me reconhecesse mais, eu queria tanto que o meu pai me reconhecesse mais. Quem aqui fala, cara, eu gostaria que o meu pai ou minha mãe me reconhecesse mais? Escreve, ou pela minha mãe, ou pelo meu pai, que você busca maior reconhecimento, pela minha mãe e pelo meu pai. Romani, mas eu não tô nem aí com meu pai me abandonou quando eu era criança. Então é justamente por isso que você talvez anseie esse reconhecimento dele. Ou, eu não tô nem aí com a minha mãe, ela nunca me reconheceu, ela sempre me tratou mal. Talvez seja justamente por isso que você anseie pelo reconhecimento dela. Eu tô compartilhando isso porque psicologicamente, sem perceber, muitos dos seus comportamentos estão ligados a essa questão de buscar esse reconhecimento, buscar essa aprovação. Pensa sobre as suas ações hoje. Tem muita coisa que você está fazendo aí, talvez para provar para sua mãe, para provar para o seu pai, para se sentir, cara, me reconheçam. Olha aqui, eu tô aqui. Você não tá vendo? Eu queria tanto que você olhasse e tivesse orgulho de mim. Tá fazendo sentido isso? E percebe que às vezes essa falta começa a ser preenchida com, sabe? Às vezes, cara, se ele não me reconhece, deixa que eu vou começar um vício aqui, para ver se assim ele olha para mim. Isso é muito louco, gente. Tem pessoas que entram no mundo das drogas, isso não é consciente, isso é emocional. Às vezes a pessoa entra no mundo das drogas porque tudo que ela precisava era reconhecimento ou do pai ou de um dos... geralmente, você percebe que é comum isso. A pessoa que entra no mundo das drogas tem o coração muito bom, no geral. O usuário, no geral, é um cara do coração bom. Só que ele teve super proteção demais por um dos lados e rejeição demais por outro lado. E isso daí faz com que, sem perceber, ele comece cara, diga a palavra não pra mim, eu preciso ouvir, eu preciso ter limite. E ele não consegue ouvir aquilo. E ele vai buscar no mundo das drogas pra ver se aquilo diz não pra ele. Isso é comum, gente. Infelizmente. E eu não tô falando só sobre drogas, não. Às vezes, essa pessoa começa a manifestar o sintoma de rejeição num relacionamento. Às vezes, ela pega e coloca no relacionamento dela aquele sentimento, sabe? Cara, se eu fui rejeitado aqui, eu preciso que aquela pessoa agora não me rejeite de nenhuma forma. E qualquer coisinha pode ser que eu vou me magoar, porque como eu fui rejeitado ali, eu não posso ser rejeitado aqui de novo. E isso cria um relacionamento que é mais difícil de ser saudável. Percebe então quantas coisas a rejeição pode nos causar se isso não fosse ressignificado? E a hipnose transformacional, a metodologia que nós trabalhamos, o movimento transformacional, essa nossa metodologia, que é um estilo de vida, ela trabalha fazendo uma ressignificação da própria história, trazendo clareza, trazendo pontos, ressignificação e clareza. Esse é um dos principais diferenciais. Enquanto a maior parte das metodologias de hipnose fala, eu vou trabalhar com a mente subconsciente. Não, a hipnose transformacional não foca na mente subconsciente. A hipnose transformacional, ela trabalha num estilo de vida. Ela trabalha a mente consciente, a mente racional, a mente emocional, que seria o chamado mente subconsciente, e o corpo da pessoa para construir um estilo de vida. Ela trabalha ajudando a pessoa a compreender a história que ela conta da própria história, mas também tendo clareza sobre o que ela tem que começar a fazer agora. Porque um exemplo prático, às vezes uma pessoa vai no processo terapêutico, ela tem uma transformação emocional, mas ela fala, cara, eu tô perdida, e o que eu faço agora, a partir disso? O legal é que, com o movimento transformacional, nós trabalhamos e trazemos clareza, além de ressignificação. E algumas pessoas já têm clareza sobre o que vai fazer. Por exemplo, cara, eu quero cuidar mais da minha saúde. E eu tenho clareza que eu preciso fazer mais atividade física, cuidar mais da minha alimentação, mas você percebe que algo bloqueia, ela precisa da ressignificação aliada ao processo de clareza. E aí entra o movimento, que nós trabalhamos ressignificação, clareza e o corpo junto para a construção de um novo estilo de vida. Aqui, ó, tem gente perguntando, a hipnose cura déficit de atenção? Primeira coisa, para vocês saberem, hipnose não cura nada. Hipnose não cura nada. Hipnose é só uma ferramenta. Hipnose não serve para curar nada.
Agora, a hipnose transformacional, que é você saber usar essa ferramenta associada a várias abordagens da psicologia, da neurociência, aí você consegue transformações profundas. Inclusive, quem fala, cara, eu faço hipnose clínica, o cara tá usando uma ferramenta dentro da clínica. É a mesma coisa. Eu falo assim, cara, eu tenho um martelo. O martelo sozinho ele não faz nada. Eu tenho que ter habilidades para usar aquilo para algo. Exemplo, se eu tenho aqui uma corda, eu posso usar a corda para ajudar alguém a sair do buraco, eu posso usar a corda para, sei lá, amarrar alguém, tem várias funcionalidades. A corda por si só é um elemento neutro, é a mesma coisa do dinheiro. Você está me perguntando, dinheiro cura alguma coisa? Cara, depende de como você está usando esse dinheiro. Então, para que a transformação aconteça, o que a hipnose transformacional faz? Ela junta abordagens terapêuticas, ela junta processos da neurociência, ela junta processos da terapia cognitivo-comportamental, da psicanálise, da logoterapia, da psicologia sistêmica, da gestalt terapia e várias outras abordagens, porque tem 10 anos que eu estudo isso, então a hipnose transformacional é um estilo de vida, você não encontra isso em nenhum outro local. Enquanto a pessoa, o que eu vejo geralmente nos cursos de hipnose é o seguinte, o cara começa a explicar a hipnose, o cara não sabe nem de onde ele tirou aquilo, ele não sabe que ele está misturando com as abordagens da psicologia, aí na hora que vê, vira uma bagunça lá, o cara, na verdade, ele está passando uma coisa que passaram para ele, mas ele não sabe da onde veio aquilo, o que é terapêutico, o que não é, virou uma coisa meio assim, rasa. Agora, a hipnose transformacional, o que foi construído? Que é essa metodologia que nós trabalhamos com o movimento. Foi construída uma metodologia que tem fundamentos na hipnose clássica, na hipnose ericksoniana, mas ela junta com várias outras abordagens da psicologia e tem pontos únicos da metodologia transformacional que fazem ser um estilo de vida. Por exemplo, um dos princípios da hipnose transformacional, para entender, essa é uma necessidade humana, o pertencimento. É uma filosofia de vida. Não é uma abordagem terapêutica e uma filosofia de vida. Não é simplesmente uma ferramenta a mais. Porque a hipnose é uma ferramenta. A hipnose transformacional deixa de ser uma ferramenta e se torna uma abordagem terapêutica, se torna uma filosofia de vida com princípios de visão de mundo. Com princípios, por exemplo, teve o dia transformacional, passei 12 princípios da visão de mundo do transformacional. Quem teve membros aqui que acompanharam isso. Se torna uma visão, se torna um estilo de vida, se torna entender pontos terapêuticos que vão muito além da ferramenta. É um olhar para o ser humano, é a mesma lógica, por exemplo, a psicologia cura tal coisa? Cara, a psicologia é muito ampla. O que é psicologia? Eu posso olhar para a psicologia e pensar na abordagem terapia cognitivo-comportamental. O que é hipnose? Eu posso olhar e pensar na abordagem ericksoniana, na abordagem clássica, na abordagem não verbal, na abordagem conversacional, ou na abordagem transformacional, que é a que eu acredito, que é usar o ser humano a favor dele mesmo, usando princípios da psicologia sistêmica, da psicologia humanista, da terapia cognitivo-comportamental, da logoterapia e várias outras abordagens. Então, isso é importante, mas ali, respondendo a sua pergunta, sim, você tem que entender a lógica. Hipnose transformacional cura tal coisa? Cara, tudo que puder ser tratado sem a hipnose transformacional é possível ser tratado com a hipnose transformacional, a mesma lógica com qualquer tipo de hipnose. Todo processo terapêutico você tem que entender o seguinte, isso aqui pode ter melhoras, ou pode ser curado, ou pode ser transformado com algum processo terapêutico? Se sim, a hipnose transformacional vai poder tratar. Por quê? Você tem que pensar, esquece a ferramenta, pensa no ser humano. Aquilo tem tratamento? Se tem tratamento, então tem tratamento. É isso. Por exemplo, déficit de atenção, você vai poder ajudar? Com certeza. Por quê? Porque tem tratamento para déficit de atenção. Tem possibilidade de transformação para déficit de atenção. Insônia, tem possibilidade de transformação para insônia. Um exemplo, tem um monte de gente que sofria de insônia e não sofre mais. Então, se isso é possível com a hipnose transformacional, porque a hipnose transformacional é uma mudança de estado. Se uma pessoa está num estado onde ela olha para si e ela pensa, dormir é difícil, e ela cria histórias sem perceber, somatiza coisas e não consegue dormir, se isso foi construído, pode ser reconstruído, pode ser reconsolidado. Então, vai ter tratamento. Agora, imagina o seguinte, o cara cortou o braço e não tem tecnologia para nascer outro braço ainda. Hipnose transformacional vai nascer outro braço? Não, não vai. Eu vou poder ajudar ele a lidar com a dor fantasma da perda do braço. Eu vou poder ajudar ele a tratar, talvez, as dores que ele está sentindo, ou o emocional dele, de como ele vai lidar com o que aconteceu. Então, é importante entender isso.
Mas onde então a hipnose transformacional pode ajudar? Em qualquer questão onde a mudança do estado de consciência possa trazer bons resultados. Exemplo, se a rejeição dos meus pais me causam dores, somatizam problemas, isso pode ser ressignificado. Inclusive, isso pode ser o que está causando a insônia para alguém ou déficit de atenção para alguém. Pode ser justamente a superproteção demais, pode ser justamente o déficit de atenção, por exemplo, na França, ele, para ser diagnosticado, tem que ser algo, no mínimo, 6 meses. E na maior parte das vezes está envolvido questões muito mais comportamentais do que neurobiológicas. Então, olha que interessante, na França, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é olhado muito mais como um fator comportamental, majoritariamente falando, do que neurobiológico. Já nos Estados Unidos, é olhado como um fator neurobiológico e é assustador, porque você consegue o diagnóstico em uma única sessão. Aqui no Brasil, uma média de 3 sessões você consegue um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enquanto que na França são 6 meses. Então, inclusive, a forma que é olhado a doença, é interessante vocês se questionarem isso. Para de pensar que as coisas são um quadrado e aquele quadrado é a única coisa que você deve seguir. Por quê? Porque aquilo foi construído por alguém. Você quer um exemplo? Sabe os transtornos psicológicos? Existe um manual de transtorno psicológico, o DSM. Se você ler, você vê o que é aquele transtorno para diagnosticar aquele transtorno. Mas você percebe que esse manual ele muda com o tempo. Ou seja, as próprias pessoas não sabem direito o que vai ser aquela doença. E aí eles criam um manual e falam assim, cara, não, nós estávamos errados. É melhor nós fazermos umas mudanças aqui no manual. Imagina isso, antes de Isaac Newton dizer que havia gravidade, a gravidade já existia. Então é importante você olhar para o mundo real, porque o mundo real que cria a ciência, o que cria as coisas que vêm de pesquisa e assim por diante. Então, para se questionar, cara, é possível transformar, curar insônia, tratar insônia? Cara, não tem gente fazendo isso? Então é possível. Você não precisa da minha resposta para isso, porque tem gente que se cura e não tem problema mais com insônia. Isso acontece. Se isso acontece, existe. E se existe, se existe, tem envolvimento emocional no processo, e aí a hipnose transformacional entra. Tem envolvimento no estilo de vida, então a hipnose transformacional entra. Tem trabalhar corpo e mente, então a hipnose transformacional entra. E aí vocês têm tudo que pode ser tratado com hipnose transformacional. A hipnose transformacional olha para o ser humano e não para a doença. Enquanto você me perguntar, Romani, mas essa doença e aquela outra doença, olha para o ser humano. Se esse ser humano se transformar no processo, ele vai ter melhoras nessa doença? Se a resposta for sim, então a hipnose transformacional vai poder ajudar. Beleza? E aqui, ó, pessoal, ó, vou ler aqui alguns comentários e já chama a Yane. Aos meus 9 anos, tive um trauma em relação ao meu pai. Minha mãe faleceu aos 9 anos e com 2 meses, uma discussão no qual eu soube que ele não era meu pai. Olha isso, olha que interessante o quanto isso é profundo e o quanto isso faz com que, sem perceber, vários dos seus comportamentos tenham fundamento nesse trauma, sem que você perceba, não é consciente. Aqui, ó, beleza. Pessoal, ó, vamos lá. Eu quero, ó, tenho ajudado muitos pacientes com a hipnose transformacional. Tamo junto, Márcio, parceiro de missão, olha que legal. Agora, ó, vamos lá. Eu vou chamar a Yane aqui. Yane, você tá por aí? Que eu vou te chamar para entrar aqui, ó, junto com a gente. Tá aqui. Ela é membro do Movimento Transformacional, uma parceira de missão, vem ajudando muita gente por aí. Ela se transformou muito no processo. Eu quero entender um pouco mais dessa história de transformação e que vocês também compreendam. Uma salva de palmas para receber a Yane. Como que nós vamos fazer essa salva de palmas? Enchendo de coraçãozinho. Enche o coraçãozinho. Pega o aviãozinho aí e manda para umas 3 pessoas que vai ser bem legal, beleza? Manda aí para umas 3 pessoas. Faz isso agora. Pega o aviãozinho e manda para umas 3 pessoas. Yane, vem para cá, Yane. Seja muito bem-vinda. Ah, pessoal, e para quem não sabe, vai lá no link da bio do meu Instagram que tem um presente muito bom para você. E aí, Yane, que bom te ver por aqui. Que bom te ver por aqui, Yane. Deixa eu colocar aqui. Opa! Aqui a Bela falou que foi rejeitada pela mãe e está superando isso. Aqui o Rodrigo é parceiro de missão do Movimento Transformacional.
A Patrícia perguntou se vai estar capacitada para atender concurso. Sim, Patrícia. A maior parte dos cursos de hipnose do mundo, você vai ver que são de 2 dias, cursos pagos. Esse, além de você ter 5 dias junto comigo, você tem várias aulas complementares aqui todos os dias, 2 horas da tarde, beleza? E Yane, a Yane caiu aqui para mim, deve estar voltando. Ó, tenho ajudado muitos pacientes com a hipnose transformacional, o Márcio falou. Eu sofro com bruxismo. Perceba que o bruxismo é um sintoma. E ao ressignificar as emoções que estão por trás desses sintomas, você percebe que melhora muito. Eu tenho várias histórias de pessoas que conseguiram tratar o bruxismo usando da hipnose transformacional. Ó, quero destravar para vendas e diminuir medos. Isso é excelente para poder trabalhar com hipnose transformacional. Por quê? Porque tem a ver com a transformação do ser. Você entra em um novo estado de consciência. Eu digo que o objetivo com a hipnose transformacional não é hipnotizar uma pessoa como se hipnose fosse um lugar. Não, você vai tirar a pessoa do estado de hipnose que ela vive e ela vai para um novo estado de hipnose mais congruente com a vida que ela deseja construir. Beleza? Eu tô chamando a Yane aqui, Lorena. Mas ela não sei porquê. Quando eu chamo não tá dando não. Yane, tá por aí? Eu tô muito feliz com esse movimento, destravando pessoas, a Lala falou. Ó, teve gente que fala de dependência de álcool. Eu tenho aulas falando sobre isso já, mas provavelmente nós ainda vamos falar sobre isso aqui nos próximos dias, beleza? Mas já tem algumas aulas que eu falo sobre isso. Inclusive, tem intervenções eu fazendo na prática com pessoas reais. Luto pode causar o sentimento de abandono. E isso é muito legal, porque realmente o luto pode causar o sentimento de abandono. E é até interessante que às vezes tem que perdoar a pessoa que se foi, porque psicologicamente é como se a pessoa que se foi tivesse feito algo errado de ter herido, mesmo que ela não tivesse escolhido ir. É como se, cara, não é justo. Yane, tenta sair e entrar de novo. Ah, deu certo. Acho que foi. É normal, né? Sempre que eu vou vir me apresentar aqui, a internet ela sempre buga em todos os cursos. Seja muito bem-vinda, Yane. Que beleza ter você aqui. Agora tá dando. Gratidão. Uniformizada, né, gente? Oh, Agora é outro nível, né? Honrando a camisa. que lindo, Yane. Yane, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece, conhecer um pouquinho de quem é a Yane, um pouquinho de você aí. Bom, antigamente eu me apresentaria como Iane Cabral, hipnoterapeuta. Hoje eu sou o ser humano que ajuda outros seres humanos. Eu sou Iane Cabral, sou hipnoterapeuta, com muito orgulho, né? E eu só pude transformar a minha vida através disso. Então, eu já gosto de entrar direto na minha história. Eu sou o ser humano que consegue enxergar o outro ser humano através da dor dele, porque eu também já passei por isso. Então, eu gosto hoje de me apresentar assim. Ah, quem é a Yane? Muito teórico falar quem é a Yane e também complexo, porque eu todos os dias sou uma pessoa diferente. Eu todos os dias estou entrando em evolução, então eu não tem como descrever quem é a Yane, né? Hoje eu sou a Yane, o ser humano que ajuda outros seres humanos. Muito obrigado, Yane. Eu quero te parabenizar por toda essa história de transformação que tem acontecido na sua vida e como você tem ajudado outras pessoas. E também, aqui eu vi alguns comentários dos membros, que eu quero honrar eles também. Eu vi aqui a Luzia Medeiros falando, entrei para o movimento transformacional, estou tendo clientes recorrentes e transformações maravilhosas. Eu sou coach e não estava conseguindo atuar entrar para o movimento. Luzia, um grande abraço aí para você, parabéns a você. Luzia, inclusive me manda uma mensagem no direct que quem sabe a gente marca uma live aí para trocar uma ideia, porque eu vou chamar alguns membros e eu quero conversar com pessoas que estão levando esse movimento adiante, seja na própria vida, seja para ajudar outras pessoas. E aí, eu te chamei aqui também porque você é uma pessoa que tem uma história interessante de transformação, porque quando você entrou para o movimento, o que te fez tomar a decisão inicial? Que você pensou assim, olha, eu vou entrar para esse movimento. O que você estava buscando? O que era o seu desafio? Me conta um pouquinho que te fez falar assim, cara, vou entrar.
Então, antes eu não sabia, né? Porque é um processo, como você falou mais cedo. Eu achava que era por algumas coisas, e aí eu fui aplicando a hipnose na minha vida, porque é um estilo de vida, né? Eu gosto muito de falar que a gente cura nós mesmos através da cura quando a gente trabalha com o próximo. Quando eu atendo os meus pacientes, os meus clientes, automaticamente estou fazendo essa cura e me entendendo cada vez mais. Então, hoje eu entendo essa necessidade, né? Quando eu entrei a princípio para hipnose, né? Eu nem sabia que eu procurava, eu simplesmente queria alguma coisa que mudasse o estado de vida que eu estava, né? O estado não somente financeiro, porque antes eu enxergava esse lado somente. Então, eu acredito que hoje a gente procura, eu tenho um mentor que diz assim: nós compramos a emoção, mas justificamos com a razão. E é isso, né? Eu comprei com a emoção de que eu queria mudar, dar uma vida melhor para meus filhos, eu já não aguentava mais. Eu não tinha trabalho, eu era artesã enfim, como eu tenho trauma na coluna, eu não estava mais conseguindo. Queria sim sempre quis ser reconhecida pelo meu trabalho e por fazer algo que eu amasse. Então, quando eu achei a hipnose me achou, que eu sempre falo, foi para me tratar. Não tinha essa visão de que eu poderia ser uma terapeuta. Jamais. Até hoje cedo eu chamei uma amiga para vir à live e ela disse: Nossa, quem te viu, quem te vê? Porque ela seguiu todo o processo, né? Eu jamais imaginaria que eu estaria hoje aqui, né, comunicando para tantas pessoas e trazendo um pouco da minha história também. E quando eu entrei nos 5 dias, eram 4 dias, mais 2 bônus da hipnose gratuita. Foi onde eu consegui começar a ressignificar as dores que eu tinha. Só que eu não tinha um nome para essas dores. E hoje eu tenho um nome para essas dores, que é a rejeição e o abandono em várias etapas da minha vida. Então, hoje, se eu consigo tratar e ajudar outras pessoas, principalmente mulheres, em questões de relacionamento, foi porque algum dia eu já passei por isso. Eu tive que interiorizar, tratar, curar das minhas feridas, porque senão hoje eu não estaria aqui falando com você e nem aprendendo muito, né? E eu renovei pela segunda vez o movimento transformacional. Por quê? Porque isso gera transformação dentro de mim, onde eu aprendo cada vez mais, onde eu me especializo como terapeuta, mas também eu cresço como ser humano, onde a gente tem esse network com várias pessoas que também têm várias histórias parecidas com a minha, onde nós fazemos essa troca, sabe? Então, eu acredito que é muito mais do que hipnose. Ah, eu queria deixar registrado também, quando você falou que onde possa ser tratado a hipnose cura, que as pessoas perguntam muito de mim, para mim isso, eu costumo dizer assim, ó, eu posso fazer 1 milhão de tratamentos de hipnose, várias técnicas que eu tenho, que eu aprendi. Mas se não tiver dentro de ti a vontade da mudança, se não tiver dentro de ti aplicar o que você aprende, você não vai mudar, você não vai sair da estaca zero. Por quê? Porque o que adianta você fazer terapia, vai em vários lugares e continua fazendo a mesma coisa na sua vida? Então é a ação, é a transformação que gera a ação. O que é a transformação? Você quer ter transformação, você quer transformar, mas você tem que ter uma ação para gerar isso. E se você não fizer essa ação, esse ciclo rodar, essa roda girar, você vai continuar sempre, você vai ter um acúmulo enorme de informações e não vai mudar nada. Você não vai sair do mesmo lugar, não vai levar isso para frente, você não vai transformar a sua vida. Então, eu sou o tipo de terapeuta que eu falo para as minhas pacientes que é assim, ó, ei, acorda pra vida, bebê. Eu não sou aquela terapeuta que dá tapinha no ombro e diz, vai ficar tudo bem. Não, depende de você, depende da sua. Eu sou aqui uma ferramenta que te guio para os lugares que tu precisa. Mas quem faz todo o trabalho é tu. Então não adianta, será que eu vou curar da ansiedade? Será que eu vou. Tá, mas o que você está fazendo para obter essa cura? Né? Eu gosto de falar muito sobre isso. Pode ser um pouco mais rude, mas o que eu enxergo hoje é que as pessoas elas estão muito
cravadas no mimimi, na história que elas contam para o outro sobre elas mesmas, do que elas fazerem algum movimento para gerar transformação. Ah, porque a depressão trava. Trava, mas se tu começar a acordar só hoje e escovar o dente, já é um passo para sua transformação. E Já é uma ajuda. me conta um pouquinho, quando você foi entrar para o movimento, você estava enfrentando momentos, né? Porque às vezes a pessoa está vendo você falar e fala assim, mas você não sabe da minha história. Como foi? Como que estava Uhum. naquele momento que você decidiu entrar para o movimento? Quais que eram os desafios que você estava vivendo, que você falou assim, vou me dar essa chance, compartilhe um pouco, para o pessoal entender um pouco. Então, eu já vinha uns 5 dias sem tomar banho por causa das crises de ansiedade, né? Tinha deixado de lado a parte de ser mãe, porque eu tenho 2 filhos, no caso, a minha família estava cuidando deles, né? Porque eu não conseguia mais fazer nada. Eu recém tinha divorciado, né? Fazia um ano, mas eu ainda não conseguia aceitar essa parte. Eu tinha essa coisa da rejeição, do abandono muito impregnada a mim. Não conseguia entender, eram muitos conflitos que eu vinha sofrendo. Eu tentava reagir, mas ao mesmo tempo meu cérebro autossabotador, que eu sempre fui uma pessoa mais pro negativo do que pro positivo, eu fazia uma coisa boa, mas eu parava ali, voltava para trás e eu não conseguia me enxergar, né? Enxergar o meu interior. Então eu sofri por muita depressão, por vários traumas e deixava esses traumas me parar. Eu acho que esse foi meu grande desafio, né? Então, quando eu encontrei a hipnose, eu digo assim, eu vou ver o que que é isso, né? Pra ver o que que é. Nunca tinha visto. Até então eu era super fã do Pyong, né? Porque ele fazia aquelas coisas bem, mas era entretenimento. Eu não sabia da hipnose tão aprofundada. Foi onde eu entrei no movimento transformacional, através das aulas gratuitas, que eu descobri qual era o verdadeiro sentido, né, disso, da hipnose. E foi Pra- onde eu comecei a gerar transformação para mim. E Tipo, reconhecer a minha história. o que para você é a diferença dessa nossa metodologia da hipnose transformacional para estilos tradicionais de hipnose? Para você, Ian? Então, depois de ter estudado algumas coisas, ter passado vários psicólogos, o que eu sentia necessidade de mim era de ser ouvida, de me ouvir. No caso, eu ia muito em psicólogo, ele olhava meus sintomas, né, e me encaminhava para o psiquiatra, alguma coisa para mim tomar uma medicação e amenizar. Só que a medicação, ela não, eu tomei 3 anos sobre antidepressivos, né? Então, o que eu enxergo é que Yane, sou contra hoje a dependência desses medicamentos. Por quê? Porque eles não resolvem os teus problemas. Eles amenizam a tua dor, os teus sintomas ali. Mas no profundo, eles não tratam o problema com a raiz, eles não arrancam. Eles cutucam a ferida, deixam aberta e tapam com um buraquinho. E aí daqui a pouco abre um buraco mais fundo, mais fundo, mais fundo. Daqui a pouco tu não tem mais como salvamento, sabe? É como se tu tivesse a deriva e te joga uma boia furada. Eu enxergava isso. E a hipnose, não. A hipnose, ela me ajudou a isso, sabe? Aí eu trazer essa transformação, eu tirar a dor mesmo com raiz e tudo e plantar coisas boas, a ter esperança, uma coisa que eu não tinha era perspectiva de vida. E na terceira aula já eu enxergava um futuro, eu já sabia o que eu queria fazer para minha vida, coisa que já fazia um ano que eu não sabia mais quem eu era, né? Eu passei por uma fase em 2020 que eu achava que eu era bissexual. Tive experiências, por quê? Porque quando eu separei, eu saí sem identidade. Eu tive 13 anos casada, num casamento tóxico, sabe? Num casamento desgastante. E eu acabei pegando a identidade de outra pessoa para mim. Então, tudo na minha vida que eu ia fazer era em torno dessa pessoa. Eu gosto das músicas que ele gosta, eu gosto dos filmes que ele gosta. Eu não tinha mais gosto. Eu não, vou comer porque o que ele come é o que eu como. Então, eu acabei nesses 13 anos abandonando a identidade. Quem era a Yane? A Yane, quando mais nova, a Yane mais nova era uma pessoa alegre, que todo mundo gostava de estar junto, porque tinha um alto astral. Eu não era mais essa pessoa, eu acabou escondendo, sabe?
E também outras coisas, eu aprendi a ser uma pessoa alegre porque eu fui uma pessoa com uma vida bem sofrida. Separação dos meus pais não foi nada fácil, teve muita coisa dentro de casa que eu tive que presenciar. Eu tive que presenciar para não os meus irmãos não sofrerem. Na escola, eu sempre tive a voz mais fina. Então, ai, não, cala a boca. Você fala demais, você tagarela. Eu sempre fui essa pessoa com sede de sabedoria, de quando a professora estava falando ali, surgia dúvidas, eu era a primeira, sempre a levantar a mão para querer saber o que, que ela estava falando, para entender mais, para mim ficar por dentro daquilo ali, sabe? Eu nunca gostei das coisas tão rasas. Eu sempre gostei de me aprofundar mais nos conhecimentos. Então, eu sempre fui muito maltratada por isso. Eu me sentia muito rejeitada pelas pessoas, tanto na escola quanto em casa, sabe? Porque eu não enxergava que os meus pais estavam enfrentando um problema muito difícil naquela época e não podiam dar a atenção que eu merecia. Então eu acabei achando que o problema era meu, sabe? Que aquilo estar acontecendo era alguma coisa. Então entra a parte muito profunda de rejeição, do abandono, porque daquilo tá ali. Aí eu já acabava ficando é, introvertida, já não falava mais, né? Na escola eu já preferia rodar, rodei 5 anos, né, na escola por causa disso, porque eu preferia rodar do que estar passando trabalho. Para mim era mais fácil eu desistir das coisas quando estavam difíceis. Por quê? Porque eu cresci num ciclo assim. Então isso interfere muito na nossa vida. Só que quando a gente cresce, a gente vira adulto, isso vem com muito mais rompante, isso é muito mais grave, né? Às vezes a gente são pequenas coisas que a gente tem que ajustar e a gente não consegue ter esta visão. Então, o que que eu fiz? Quando eu comecei a namorar, eu casei com o meu primeiro namorado, porque eu queria fugir daquele momento que eu estava na minha família. Então, eu coloquei toda a minha rejeição, meu abandono da infância, enfim, das dificuldades que eu tive em casa, neste relacionamento, querendo que eu fosse mais amada, porque a pessoa me dava mais atenção, porque ele fazia tudo que eu queria, coisa que eu nunca tive de ninguém. Só que só no início. E aí eu acabei depositando coisas que a pessoa não poderia fazer por mim. Só que eu não tinha essa visão. Isso foi crescendo depois de 2 anos de namoro. O meu namoro começou super errado, né? Já nas primeiras separava e voltava. E eu peguei um apego a essa pessoa, eu depositei a minha esperança nela, a minha vida. E depois de 2 anos nós tivemos filhos, e um filho, o primeiro filho. E depois disso foi piorando cada vez mais. Aí quando o meu filho mais velho tinha 3 anos, nasceu o outro, né? E várias separações no meio disso, entre 2011, 2011, depois 2013, sempre separa e volta, né? Tanto que hoje eu casei 2 vezes com a mesma pessoa no papel e hoje estou no segundo divórcio com esta pessoa, né? E isso foi muito desgastante. Eu fui ficando depressiva, eu tinha muitos sonhos, né? Eu não tinha mais sonhos, eu só vivia um dia após o outro, com muitas brigas dentro de casa, com muitas discussões, muita desconfiança, traições. Então, e eu sei que eu culpava muito essa pessoa, né? Até um ano e meio atrás, antes de eu descobrir a hipnose transformacional, qualquer desculpa que eu dava sobre a frustração do meu casamento era culpa dele. E não era culpa dele. Grande parte da culpa era minha. Por quê? Porque eu enxergava ele como algo que ele não poderia me dar. Eu enxergava ele como uma âncora que ele não era. Ele era simplesmente ser humano falho, assim como todos nós somos, né? Também procurando se entender ali, né? Embora ele seja 4 anos um pouco mais velho que eu, mas ele também estava crescendo comigo naquele momento. Ele também estava aprendendo a ser pai, ele também estava aprendendo a ter uma vida, a sustentar a família. Ele já pegou responsabilidades que ele não tinha muito rápido. Por quê? Porque nós íamos ter um filho. Em 2013, quando o outro menino nasceu, o nosso segundo filho, a mãe dele, infelizmente, veio a óbito por suicídio por causa da depressão. Nós não entendíamos, então foi onde gerou mais depressão para mim, onde eu acabei descontando isso. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? E eu acabava descontando na comida, engordei horrores. E aí eu já não me aceitava, eu me auto-abandonei, eu me auto-rejeitava. Aí já não era nem questão com outras pessoas. E quando a gente faz isso, né? Tu usa uma teoria, uma metáfora, que é do castelo, mas eu não vou falar as palavras, né? Que você fala. Um castelo de areia, né?
eu ia construindo um castelo de areia e queria que esse castelo durasse para a vida toda, e daqui a pouco ele desmoronava, né? E ele me impedia de crescer. Então foi isso que eu fiz na minha vida durante os meus relacionamentos, tanto na infância, né? Quando alguém vinha para mim, eu confiava, eu era traída, por quê? Porque eu colocava muita expectativa. Eu fui a pessoa sempre de criar muita expectativa em prol ao outro. E hoje eu enxergo que eu não preciso ter expectativa, a não ser em mim mesma. Eu não tenho que provar nada a ninguém, eu tenho que provar a mim mesma os meus valores. Não sei se tu lembra, claro que tu lembra. Naquele dia, na aula que caiu luz, que um monte de coisa, antes de acontecer aquilo, eu fui para você e falei assim, professor, Yane, o que você quer ressignificar? Qual é a transformação que você quer ter hoje? E eu falei, eu quero me sentir mais autoconfiante, eu me sinto incapaz. E aí você começou, você é incrível, você... E eu tipo assim, esse cara tá surtado, nem me conhece. E aí, o seu trabalho é ótimo. Só que eu já fazia um trabalho, depois que eu entrei pro movimento, gente, eu fazia um trabalho já maravilhoso. Só que eu não conseguia enxergar isso. Porque a minha rejeição era tão grande a mim, que eu sempre achava que eu era incapaz de qualquer coisa. Tá aqui a Valesca que não me deixa mentir, o Rodrigo, os meus colegas que vêm desde lá de trás. E aí, onde esta pessoa que vos comunica acima, né, Romane Souza, enxergou algo que eu não enxerguei em mim. E aí, naquele momento que faltou luz, nossa, que responsabilidade. Acredito que de todas as rejeições da minha vida que eu tive, a minha rejeição sempre foi a maior, né? O meu abandono a mim mesma deu me sentir incapaz. E foi onde deu a virada de chave na minha vida, foi aquela aula, quando terminou a luz. E depois daquilo, a minha vida só vem melhorando cada vez mais. E só para explicar, pessoal, porque nem todo mundo tava lá, participou. É. Saber quem tava lá no dia que acabou a luz, que a Iane eu tava fazendo a intervenção com ela e acabou a luz na minha cidade inteira e aí a Iane ficou lá. E aí eu voltei pelo 4G do celular, um breve momento, mas tudo escuro. E olha que interessante, gente. Quem tava lá, escreve. Se você tava lá, escreve eu estava lá. Só para saber, digita aqui nos comentários. Eu estava lá, eu vi essa cena. Tinha ali umas mais de 7.000 pessoas vendo. Tinha 10 antes de cair, tinha 12 por aí antes de cair a luz, e depois tinha 7, 8 mil É, pessoas. era literalmente milhares de pessoas que estavam lá. E olha que interessante. Ao invés de eu pensar assim, cara, acabou a luz, eu poderia ter feito isso. Acabou a luz, vamos terminar aqui e a gente continua amanhã. Mas não. Isso é olhar para o ser humano e verdadeiramente acreditar no potencial do ser humano. Quando eu disse que ela tem potencial, eu não falei aquilo de boca para fora. E a prova foi que, no momento que acabou a luz, ao invés de terminar, eu falei, Yane, eu acredito tanto em você que agora é você quem vai continuar conduzindo. E ela, naquele momento, cara, imagina isso. Imagina, olha que legal. Ela ainda não tinha feito o exercício do Jardim de Folhas, mas eu sabia que ela tinha visto. Então eu falei, Iane, eu acredito em você, você está pronta, vai lá e faz. E ela conduziu o Jardim de Folha para literalmente milhares de pessoas naquele momento. Num momento que estava enfrentando desafios, por exemplo, da depressão, da ansiedade, estava nesse processo de ressignificação. Inclusive, olha que legal, teve gente perguntando quanto tempo que foi assim, que começou esse processo de transformação. A Yane falou sobre isso. Compartilhe um pouquinho, Yane, porque tem gente pensando assim, cara, eu também me identifico com a história da Yane. E como que foi esse ano depois? Como que foi? Quantas aulas que você pensou, algo dentro de mim está mudando? Como que foi esse processo? Como que você estava antes, como que você sai depois? E compartilha também esse tempo para as pessoas entenderem o que aconteceu, o que é possível com a hipnose transformacional, com essa metodologia que nós trabalhamos. Se você puder contar um pouquinho para o pessoal. Então, na terceira aula gratuita eu já vi que já estava mudando algo, porque o contato com meu ex-marido era uma coisa que eu não conseguia ter. Cada vez que ele vinha trazer a pensão dos meninos ou vê-los, era um atrito, uma briga muito grande sempre, né? E ainda mais quando ele começou a vir com a esposa dele, porque parecia que estava me confrontando, né? Eu sei que muitas mulheres passam por isso, né? Acham que porque elas não estão conseguindo seguir a vida delas, que o outro também não pode.
E eu acredito também na parte do amor, hoje eu enxergo isso. Se você ama a pessoa, independente de que se você tá com ela ou não, você deseja que ela seja feliz. Até porque nós temos dois filhos em comum e é uma coisa que é pro resto da vida. Então é uma ligação. Embora a gente não queira mais ver o rosto da pessoa, não ter mais comunicação, é impossível. Então a gente tem que arrumar algum jeito para que possa ter esse ciclo. Então, quando você fez a cadeira vazia, que foi onde me nocauteou. Aí foi onde eu ressignifiquei os traumas que eu tinha com meu pai, né? Que até então, até um pouco tempo atrás ainda tinha alguns atritos, onde mudou totalmente, né? E com esse meu marido, aí ele já vinha tanto meu pai quanto ele vinham com alguma agressividade. Eu já usava as técnicas de respiração, de mentaliza, calma, né? Às vezes debater não adianta, a gente tem que ficar em silêncio. Então a cadeira vazia foi onde eu tirei aqueles sentimentos, sabe? De raiva, de ódio, tudo que eu sentia a eles. ah, eu enxerguei naquele momento que eu não sentia isso deles, eu sentia por mim, por as pessoas continuarem seguindo a vida delas e eu estava travada em mim mesma. Era um processo de mim comigo mesmo. Esse é um processo de milhares de pessoas. Às vezes as pessoas subjugam e colocam, eu sou assim por causa do fulano. Não, você é assim porque você escolheu a ser assim. Você se prendeu a isso, você deixou essa dor prender. Então, gente, o meu processo de transformação e com a vida que eu estou levando hoje, vai fazer agora, dia 24, vai fazer um ano. Não deu um ano ainda. E foi uma transformação que eu digo que eu tive um giro de 380 graus, assim, tipo, foguete. Porque eu jamais imaginaria que isso. E tantas pessoas que levam o processo há tantos anos e vão acompanhar psicólogo em tantas coisas. Por quê? Porque eu senti na pele, no meu sangue, na minha carne, doeu demais a necessidade de transformação. De agora é meu momento e eu não vou mais parar a minha vida. Não vou deixar as dores me parar, não vou deixar os problemas. Então, e o Jardim das Folhas foi onde eu reencontrei a minha criança. Eu nunca tinha aplicado este exercício, mas eu transformei demais a mim mesma. Foi onde abriu a minha visão para quem eu era. Eu consegui me enxergar, consegui ver a pessoa que eu era, porque eu sempre fui essa pessoa de comunicar, amorosa, amiga, de estar sempre ajudando as pessoas. E eu tinha me retraído, não gostava nem mais de conversar com ninguém. E mudou muito a minha vida. Eu sou eternamente grata, eu vou ser eternamente grata. Enquanto os filhos do Romani estiverem lá, que ele estiver bem velhinho, ele tiver os filhos dele estiverem com o movimento, eu vou estar lá velhinha com o movimento. Porque é um processo que eu quero levar para as outras pessoas, estou levando, graças a Deus. E e assim, depois que eu entrei lá, tem muita ferramenta para usar. Gente, tu fica perdido. Se tu não fizer desde o início, tu quiser catar a ferramenta, tu fica perdido de tanta coisa. E depois, agora que eu desbloqueei, entrou mais. É um game lá dentro. Tu desbloqueia os processos, depois que tu assistir, entender todas as aulas e começar a aplicar, aí desbloqueia mais outras aulas e vai desbloqueando mais outras aulas. Então você nunca fica sem conteúdo, né? Como o Romani diz, lá é uma biblioteca gigante, né? Nunca falta conteúdo e sempre é essa transformação, sempre essa troca. E eu transformei demais, demais. Hoje a minha comunicação com meu pai é maravilhosa. E sabe quando é que ele acreditou que o meu trabalho, porque ele sempre disse, tu tá gastando dinheiro, tu só gasta dinheiro nesses cursos, porque eu não vejo ganhar dinheiro, porque tu tá sempre aí, com todo o perdão da palavra, na merda, e tu não evolui, e não sei o quê. Sabe quando é que foi que ele começou a acreditar em mim? Quando eu fui atender a Dona Rosa. Quando eu disse assim, cheguei muito feliz, disse assim, pai, eu vou atender a Dona Rosa. De 1.200 pessoas dentro do movimento confiaram a mim. Então, hoje eu estou conseguindo enxergar a capacidade que eu travei lá naquela aula, porque até então, mesmo eu feito tudo aquilo, eu ter recebido mais de 5.000 mensagens, depoimentos aqui no Instagram das pessoas, dizendo que se transformaram com a minha ajuda, com a minha história, porque antes, que você não viu o processo,
Deve ter visto depois. Acabou a luz, mas eu segui falando da transformação que eu estava tendo para depois fazer o Jardim das Folhas. Então, foi onde eu vi a minha capacidade, aonde eu faço uma coisa que eu amo, que é ajudar o outro, e eu consigo enxergar no olho, na profundidade do olhar da pessoa, o que ela sente, porque é o mesmo problema que eu já passei. Eu consigo vir com autoridade e dizer assim, eu consigo te ajudar, mas depende de você. Por quê? Porque eu entendi o meu processo durante esse processo da hipnose transformacional. Foi algo que eu fui crescendo, como um botãozinho de flor que vai desabrochando, desabrochando. Aqui também, então dá para, por exemplo, uma pessoa que quer usar a hipnose transformacional para se transformar, você acha que vale a pena para essa pessoa? Teve gente perguntando. É o que mais vale a pena, não é nem pelo trabalho que você vai receber depois ajudando as pessoas, porque eu acho que muitas pessoas entram no movimento errado, eu acredito. Eu vou visando no dinheiro que eu posso ganhar. Não, você tem que visar na transformação que você pode ter e gerar para as outras pessoas. O dinheiro é um lucro, é um bônus do seu trabalho, do seu estudo, do teu desempenho. Mas em primeiro lugar, tu não tem como transformar e ajudar a cura de outras pessoas se tu não te curar a ti próprio, se tu não gerar essa transformação para você mesmo. E automaticamente, quando você muda, tem aquela frase do movimento também, que não é o mundo que mudou, fui eu. É aprender a olhar para si. Hoje a minha persona são pessoas, eu já atendi mais de 30 pessoas, né? Todas mulheres. Hoje eu consegui enxergar esse padrão. Todas as mulheres têm a falta de autoconfiança. Seja financeira, seja em emocional, seja em qualquer coisa, tudo gera autoconfiança. Que era o que faltava em mim. Autoconfiança em que eu tinha capacidade, autoconfiança que eu poderia exercer a minha profissão, como estou exercendo agora, até fora do Brasil. Eu jamais imaginei eu atender pessoas fora do Brasil, sabe? Ser reconhecida por isso e fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que não está prejudicando a minha saúde, porque a minha coluna está bem preservada, eu fico bem confortável, eu trabalhando de casa, sabe? E o movimento só traz isso, né? Eu posso dizer, a pessoa que hoje que eu sou grata dentro do movimento é a Valesca. A gente está junta todos os dias, embora distantes no mesmo estado, mas a gente se ajuda, fazemos network, ela aprende alguma coisa, ela me ensina. Aí eu ensino ela, e assim a gente tá aí. Foi uma pessoa que o movimento trouxe para mim. É uma pessoa que eu quero levar pro resto da vida. E só para o pessoal entender, que eu vi algumas pessoas perguntando, para vocês entenderem. Quem quiser ver as técnicas, eu fazendo intervenções na prática, pode ser que alguma dessas aulas aqui, às vezes eu faço, e tinha dado alguém tinha ligado aqui, beleza? Aqui, ó, dos dias 2 a 5 de agosto, quem participar do treinamento ao vivo, é uma formação que eu entrego com as técnicas onde você vivencia. Ou seja, a Yane compartilhou ali, compartilha para o pessoal entender. Ela estava vindo desse ciclo. Compartilha como que começou, como que foi essa transformação. Teve gente... Não, só para resumir que as pessoas, tanto dentro lá do grupo do Face quanto fora, as pessoas dizem, tá, mas então, eu já posso exercer a parte de hipnoterapeuta com um curso gratuito? Porque só esse certificado não vai resolver nada. Gente, a maior parte das minhas clientes, pacientes que eu atendo são com as técnicas que eu aprendi no gratuito. Vocês não têm noção da transformação. A purificação, para quem enxergar, eu super indico vocês assistirem às aulas. Eu fiz as aulas gratuitas, sempre que abre as aulas eu tô lá. O Romano e a Lorena já devem estar até enjoados da minha cara, que todos os cursos gratuitos eu tô lá, né? Para ajudar ou para falar um pouquinho sobre a minha experiência. Mas, gente, a transformação tá na pessoa, tá em você. E também eu sou uma pessoa que eu modifico muitas as técnicas que eu aprendi dentro do movimento. Eu sigo o passo a passo dos processos, mas eu tenho a criatividade e a necessidade do meu paciente de intervir com aquilo. Eu preciso de autoconfiança. Qual que é a melhor? As pessoas perguntam qual que é a melhor técnica. Não existe melhor técnica, existe você entender o processo do seu cliente, né? Qual que é a dor dele, qual que é a necessidade dele e começar a aplicar. Eu não uso uma técnica, eu uso várias, às vezes eu uso uma só, às vezes eu misturo um pouco de cada uma, às vezes eu misturo outras coisas. Depende da criatividade e é o que gera transformação. É o rapport que tu tem, né? Já é o primeiro entendimento. E por que mesmo tendo toda a transformação com gratuito,
tendo toda aquela entrega, toda a transformação que você viveu, por que que ainda assim você pensou assim, eu vou entrar para o movimento? Porque o movimento é a parte paga. Por que que você falou, eu vou entrar para o movimento? Compartilhe um pouquinho. Para me sentir pertencente a um movimento maior do que eu já mais imaginaria. Porque o que eu entendi do movimento não é as técnicas, não é a teoria, é você transformar uma pessoa e essa outra pessoa gerar transformação para outra e para outra, e quando a gente for ver, o mundo todo está transformado em algo melhor, que é a necessidade que temos hoje em dia. É enxergar com empatia, trazer transformação através dos sentimentos, do amor, da empatia, né, da solidariedade. É você, às vezes, tá ali e poder ajudar. Vou ajudar fulano. Claro que não quer dizer que você vai ajudar todo mundo de graça também, né? A gente precisa pagar os boletos, né, gente? É uma coisa que eu aprendi dentro do movimento, porque eu tinha essa trava de cobrar. Uma vez o Romani puxou minha orelha. Yane, eu digo assim, Romani, o pessoal lá tá me pedindo ajuda no movimento. O que que eu faço? Vende sua terapia. E eu, como que eu vou vender para os meus colegas? Eles são pessoas como você. Se você compra, eles também compram. Por quê? Porque é o seu trabalho, você não tem que fazer de graça. Existe uma coisa chamada ONG, que não somos nós. Existe outra coisa chamada. E eu não entendia isso. Por isso que meus artesanatos, quando eu era artesã, eu mais gastava dinheiro do meu bolso do que eu tinha lucro. Porque eu não sabia vender, eu não sabia essa parte também dessa desenvoltura, sabe? Lá te ensina marketing, lá te ensina psicologia, lá te ensina inteligência emocional, lá te ensina a parte de coaching, né? Uma coisa que eu super gosto, e as pessoas quando vêm a mim me dizem assim, tá, mas você faz só hipnose? Não. Eu sou coaching, eu sou consteladora, eu sou várias coisas. Por quê? Porque lá dentro do movimento me permitiu isso. Eu tenho essa formação lá dentro, Bom, né? Da neurotransformação, da neurolinguística, da PNL, várias coisas. coisa para o pessoal entender é porque, imagina isso, o curso gratuito, qual que é a diferença dele para o movimento transformacional? O curso gratuito é como se você entrasse na livraria e eu oferecesse um livro completo, muito transformador, gratuito. Para ter ideia, eu garanto para vocês, aquele curso gratuito que eu ofereço, eu não conheço o curso pago que prove mais resultados do que o gratuito que eu ofereço. É comum, pessoas que fizeram pós-graduação, fizeram às vezes uma faculdade e falam assim, cara, esse curso gratuito eu consegui entender mais sobre hipnose, sobre psicologia, sobre desenvolvimento humano do que em anos de estudo, no curso gratuito. Só que, Romani, por que que então tem um movimento? Porque, gente, é o próximo passo. Imagina isso, é como se você tem um álbum completo de música de uma banda que você gosta, se você gostou daquelas músicas, a banda tem outros álbuns diferentes. Que aí, se você quiser, você pode comprar os outros álbuns diferentes. A mesma... Ou também, professor, ou também é tão simples do jeito que eu explico. Você não tem que sair do ensino fundamental na escola para ir para o ensino médio para aprender algo mais? Ah, e o hipnose transformacional é do mesmo jeito. Você aprende o básico no gratuito e vai para o ensino médio. E estou esperando a pós agora. E olha que legal, gente. Lá no movimento tem tudo que uma pessoa precisa para ir do zero à maestria. A diferença é isso, que o movimento transformacional, muito além de curso, como a Yane falou, lá tem todos os cursos que você precisa. É como se eu te desse acesso a toda a minha biblioteca. Ao invés de ficar com um único livro, você tem acesso a todos. Por isso, hipnose transformacional. É muito além de hipnose. Você entende sobre psicologia, sobre o ser humano, sobre o cérebro humano. Você entende sobre transformação de vida de forma muito profunda. Aí você tem acesso a todos esses conhecimentos. Mas é só pelo conhecimento? Não. O conhecimento, como a Yane falou, quem entende sabe que isso é a menor parte do movimento transformacional. É uma comunidade. É eu poder aprender com você e você comigo e nós sermos parceiros de missão. Tanto que quem me vê lá no movimento sabe disso. Eu não chamo os membros de alunos, eu chamo eles de parceiros de missão. Eu chamo eles de membros, eu chamo eles de parceiros de missão. Nós somos membros de uma comunidade e todos ali se ajudam muito. Isso é incrível. Porque você percebe, nossa, eu quero praticar uma técnica que eu vi lá.
Você tem como mandar uma mensagem, tem outras pessoas para você praticar. Nossa, eu estou precisando disso daqui. Tem outras pessoas que vão conversar com você e podem te ajudar. E muitas vezes pessoas que sabem mais do que eu sobre aquele determinado assunto. E eu contribuo, eu sou o membro mais ativo lá dentro do movimento. E é uma comunidade onde todos os meses, além de todos os cursos que tem lá dentro, tem cursos novos. Isso é o que possibilita que eu ofereça um curso inteiro gratuito. Porque eu ofereço o curso de hipnose transformacional gratuito. Só que aí, lá dentro do movimento, você alcança a maestria em várias outras áreas. Só que aí não é obrigatório entrar no movimento para isso. Só que, cara, é um estilo de vida. Para as pessoas que começam a achar que fazer parte desse estilo de vida transformacional, aí eles vão se tornando parceiros de missão, assim como a Yane se tornou um parceiro de missão do movimento transformacional. Mas E não tem como, né, Romani? É aquela coisa, depois que tu bebe da fonte, tu quer sempre tomar aquela água de crescimento, de desenvolvimento, né? e teve gente perguntando, mas a pessoa não tem que ser formada? A Regina perguntou. Eu era artesã. O exemplo é a Yane. Você se forma ali. Por exemplo, o curso gratuito vai te formar, o movimento vai te formar. É justamente, você vai ter a formação que você precisa para poder. Lá nós formamos você do zero ao nível de mais. Uhum. E se torna um estilo de vida. Então, se torna literalmente um estilo de vida. É muito mais do que pensar só no conhecimento. E também as pessoas têm a dúvida, Romani, de eu vou aprender, com isso eu já vou poder aplicar. Gente, na primeira aula, o Romani sempre dá os exercícios, ó. Você sai daqui hoje, pega 3 pessoas e treina. E foi as 2 primeiras transformações onde eu olhei e digo assim, porque às vezes quando a gente olha para nossa transformação, parece não ser nada. Mas quando a gente olha a transformação de outra pessoa, é muito surreal. E eu saí na primeira aula já treinando a purificação que foi que ele tinha dado. Ele nunca dá os mesmos exercícios. Ele sempre muda para não ficar. Nenhum curso dele é igual, são todos diferenciados. Então eu já fui e, cara, eu treinei, eu vou falar essa experiência. No primeiro dia que eu fui fazer a purificação, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim há muitos anos. E ela tomava remédios para tudo, para dor, para depressão, para tudo, sabe? É uma pessoa que eu conheci ela alegre, mas não tão assim. E a gente fez a purificação. E ela, no meio do processo, veio a memória dela que ela tinha sofrido abuso na infância, né? Ela sofreu abuso e ela nunca tinha contado isso para a família, para ninguém. Depois desse processo que a gente fez ali, gente, peraí, cadê? Eu fiz a hipnose com ela assim. Aqui tava o material que o Romani tinha dado, anotadinho que eu anotei, porque eu tenho tudo anotadinho desde aquele dia. E eu lia e falava. Foi o jeito que eu aprendi, porque como é que eu vou assistir uma aula e já vou sair aplicando? Não existe. É treino, repetição, treino, repetição, treino, repetição. E a transformação de ler foi enorme. Imagina eu praticando cada vez mais, estudando cada vez mais. Foi por isso que eu entrei no movimento. Porque eu vi a transformação dessa pessoa. E, cara, e hoje ela tá tão diferente. Sabe, ela emagreceu muito, sabe? Eu me espelho muito nela hoje, eu tenho muito orgulho da pessoa que ela está se tornando, da pessoa. É claro que os traumas a gente não trata de uma hora para outra, é um processo onde a gente vai se descobrindo, a gente vai vendo a necessidade daquilo. Mas ver o processo dela, que ela cresceu junto a mim, porque assim como eu cresci como hipnoterapeuta e eu me transformei, ela também, através do trabalho que eu apliquei a ela, e não foi mais uma vez, não foi só uma vez que eu fiz isso. Durante que eu ia fazendo lá dentro do movimento, ela era a minha cobaia, eu ia treinando nela, E, né, os processos, as induções. e olha que legal, o Edvan perguntou, ó, a Yane respondeu isso, que ele perguntou, por exemplo, em que momento você percebeu a superação. Aí você me fala. Sim, Edival, não foi? Eu estava aqui porque eu ia te perguntar se eu podia responder nesse processo de depressão, qual era o pior sentimento em que você sentia? Bom, eu me sentia incapaz, é como se a vida estivesse passando e eu tivesse uma camisa de força paralisada. Era isso que eu sentia, sabe? De que eu sabia que eu era capaz, porque eu sabia, eu sempre soube, mas eu não conseguia, o medo de errar de novo, porque o meu pai sempre foi uma pessoa de julgar, de
Ah, porque você só faz cagada. E quando eu fazia as coisas boas, ele não sabia elogiar. Mas quando eu fazia uma coisa errada, ele era a primeira pessoa a me tacar pau, como diz. Então, hoje, através da hipnose transformacional, que lida também com a parte da constelação, eu aprendi a olhar a história dele. Eu cheguei nele um dia e disse assim: eu honro você, eu honro a sua história, mas a partir de hoje eu estou quebrando o ciclo para não se repetir. Eu não quero a vida que você teve para mim, eu quero transformar a minha história. E se, porque você só faz coisa errada, mas se eu não errar, eu não tenho como aprender, eu não tenho como saber o que é melhor para a minha vida, para o meu futuro. Então eu te honro, eu amo você, você é a pessoa que eu mais me espelho. Porque eu sempre tive isso de conexão com meu pai, mas eu era muito rejeitada, eu me sentia. Só que foi onde eu aprendi a olhar a história dele com outros olhos, eu me coloquei no lugar dele. Talvez o amor que me faltou seja o amor que ele não obteve quando criança, na infância dele. Talvez a atenção que ele não pôde me dar foi porque ele tinha que trabalhar para me sustentar a mim e os meus irmãos. Porque na época que a gente era criança era muito difícil. Meu pai era padeiro, ele levantava às 3 horas da manhã para ir para a padaria e chegava à meia-noite. E quando chegava, ele ainda tinha atenção de tapar a gente, de dar um beijo. Eu nunca via meu pai dentro de casa. Eu só via o domingo. E por causa da separação do meu pai e da minha mãe, eu via meu pai muito na bebida no domingo. Então acabava que eram as guerras lá dentro de casa. Só que o meu pai não era aquela pessoa. Hoje o meu pai é uma pessoa totalmente diferente. É uma pessoa que eu me espelho, que eu admiro ele muito. Por quê? Porque quando eu comecei a me transformar e eu não permiti mais que ele me humilhasse, não era uma questão dele comigo. Ele não me humilhava porque ele queria. É porque era um atrito dele com ele mesmo. E foi onde, com as técnicas de hipnose, sem ele saber, porque ele não acreditava até então nisso, foi onde eu ajudei ele a enxergar que faltava questões dele se enxergar, dele resolver com ele mesmo, através de diálogo. Porque às vezes o nome hipnose assusta as pessoas, mas se você obter uma conversa, você vai estar gerando transformação na pessoa sem ela saber o que você estava ali com o nome de hipnose. É uma conversa, né? Então ele começou a enxergar isso. Hoje meu pai desabafa, fala coisas nunca na vida meu pai fez isso com ninguém, né? E nem com a minha madrasta, que faz 15 anos que eles estão casados, e eu me sinto, até me emociono, uh, por ele confiar em mim hoje, que eu sou capaz deste trabalho. Porque a aprovação que eu sempre busquei na minha vida toda sempre foi dele enxergar que eu era capaz, sabe? E hoje ele enxerga, hoje ele me indica para os clientes dele, para os amigos. Ah, minha filha faz isso se você precisa, sabe? Cara, e ele tem, hoje eu vejo que ele tem orgulho de mim, só que ele nunca soube demonstrar. Por quê? Porque talvez faltou essa demonstração. Então, quando ele vinha brigar comigo, eu demonstrava amor. Eu vinha com afeto. Isso foi mudando, quebrando aquela barreira, aquela rocha que tinha envolvida nele, sabe? E hoje ele é uma pessoa bem mais amorosa, uma pessoa bem, sabe? Ele ri, ele brinca. Ele nunca gostou dos meus namorados. E hoje, e nesse 1 ano de tanta rejeição, de tanto sofrimento de relações, sabe? Eu com frustrações que eu tentava relacionamento com pessoas. Hoje eu estou casada, né, há 3 meses. Sou uma pessoa super realizada na minha vida afetiva. Encontrei uma pessoa que pensa igual a mim, que gosta de transformar, que gosta de evoluir, né? Embora ele não seja da mesma área que eu, mas eu ensino muito ele. E antes dele ser meu marido, ele foi meu paciente, né? Eu fui terapeuta dele, transformei e ajudei ele a melhorar algumas questões. E aí a gente foi conversando, se conhecendo. E hoje a pessoa que está ao meu lado, né, ajudando a minha vida. E o meu pai é mais fã dele do que meu, né? Então, só disso, cara, eu pago o que for, né? Não é nem a questão do valor financeiro, né? Eu pago a minha gratidão ao movimento transformacional, a toda essa transformação, esse reconhecimento profissional que estou tendo, essa mudança, né? As clientes cada vez mais que estão chegando até mim. Se você tem questão de relacionamento, alguma coisa, pode me procurar. Eu estou aqui, eu entendo a sua história, eu me coloco no seu lugar e eu te ajudo através da hipnose transformacional. Então, pode me seguir no Instagram. E eu tô sempre levando Fala. a hipnose transformacional. Eu acredito que isso seja o preço que eu tô pagando. É a gratidão, é levar o movimento para onde eu for.
né? Eu acho que, não sei pra ti, Romani, mas eu acho que o dinheiro que eu paguei as duas vezes não te traz tanta transformação e tanta um sentimento de gratidão quanto quando os seus alunos levam o que você construiu lá do início, não é mesmo? Isso é incrível. Obrigado por estar levando esse movimento adiante. Parabéns demais, Yane. E como que o pessoal faz para conhecer seu trabalho? Para quem quiser falar com você, como que o pessoal faz? É através do meu Instagram, Yane Cabral, oficial com dois F, tá? Depois eu vou tá colocando nos comentários, porque vai ficar gravada essa live, sim, gente. O pessoal tá perguntando. Eu coloco nos comentários e vocês podem me seguir, podem estar ali, a gente tem uma conversa. Eu tô repostando, né? Agora que eu entendi a minha persona, eu entendi a necessidade, né? Porque a minha persona tem o padrão, né? Eu aprendi a enxergar quem é meu público hoje. Agora eu estou começando do zero o meu trabalho, porque quando eu comecei na hipnose, eu atirava para tudo do que é lado. Eu queria abraçar todo mundo, eu queria pegar todo mundo, eu queria transformar todo mundo. Só que eu sou uma só, né? E tem colegas que também trabalham para outras áreas. Então, às vezes, Iane, eu preciso. Eu não digo que não, eu trabalho, mas tem algumas coisas que eu digo, para comunicação. A Valesca, minha colega, ela é super maravilhosa, ela super me ajuda nessa parte de comunicação. Eu super indico a você que procure ela, entende? Eu faço essa parte. Por quê? Porque eu não entendo muito sobre comunicação, mas eu entendo sobre o lado afetivo, então ela me indica pessoas. E assim a gente faz no movimento. O Renato Lucas, que é o nosso colega, ele é massoterapeuta, então para dores eu indico a hipnose dele, porque vai te tratar melhor do que a parte essa, sabe? Então entender a persona, você terapeuta, você colega que está aqui hoje, é você entender a sua persona e assim você vai conseguir gerar muito mais eficiência na sua transformação, onde você vai gerar, porque você está falando para o público certo. E, Você e, não está abraçando todo mundo. pessoal, eu quero deixar aqui um paralelo antes da gente fechar. Já estamos quase fechando aqui. Eu quero te agradecer, Yane. Agradecer por ter compartilhado a sua história, por ter inspirado muita gente aqui. Se você ficou grato, gostou da história da Yane, escreve quais foram os seus insights, quais as fichas que caíram, os insights que você teve. Deixa um comentário aqui falando sobre um aprendizado, pelo menos uma coisa. A gente está sempre um insight do nosso próximo nível. E teve uma coisa muito legal que você falou e teve pessoas que perceberam também. Olha isso, gente. A Yane falou, o movimento transformacional. Quando existe, a pessoa se inscreve no movimento transformacional, quem sai ganhando mais? Eu ou a pessoa do outro lado? Gente, isso é muito legal, porque é o que a Yane falou. Talvez a inscrição no movimento dela não é o que vai mudar a minha vida. Mas eu sou apaixonado por isso, porque eu sei que não é só a Yane, não para na Yane. Isso transforma o relacionamento da Yane, isso transforma o pai da Yane, isso transformou os filhos da Yane, isso transformou a história das pessoas que passam pelas intervenções com a Yane. E outra coisa legal que a Yane falou, muito mais do que pensar, nossa, eu vou ser terapeuta. Não, se você quiser, você pode esquecer a ideia de ser terapeuta. Mas para a vida da pessoa, para os relacionamentos da pessoa. Talvez eu vou trabalhar vendendo sapato. Você vai ser um melhor vendedor de sapato. Se eu vou, de alguma forma, penso em crescer profissionalmente. Você vai crescer profissionalmente de forma muito mais sistêmica, de forma muito mais entendendo quem você é. Isso é um movimento transformacional. O movimento transformacional é um estilo de vida. É muito mais do que pensar só na ferramenta ou só na hipnose. Quem faz parte sabe disso. É um estilo de vida. E quem quiser participar, se prepara, porque esse evento que vai acontecer, vai no link da minha bio se você ainda não está inscrito. Eu vou deixar na descrição aqui depois também. Vai no link da minha bio. Se preparem que vai ser extraordinário, cheio de coisa inédita que ainda nunca foi feito antes. Vocês vão ver ao vivo e é muito profundo, é muito transformador. Antes de encerrar, Romani, eu posso falar uma coisa que aconteceu essa semana? Pode falar, antes de fechar. Tá, eu não falo em pessoal, eu falo em questão de profissional. Que eu queria falar da maior experiência que eu tive de todos os atendimentos que eu fiz até hoje. Que foi essa pessoa, a Dona Rosa, maravilhosa. Ela veio para a última sessão nela, fizemos 6 sessões, né? Resolvemos várias questões e ela veio com uma queixa de falta de visão, que estava alguma coisa incomodando a visão dela, né?
e que ela foi em oftalmo, que ela tinha feito exames e que não estava melhorando. E ela acreditava que ela sempre disse, eu sempre tive uma boa visão, né? E aí eu pensei assim, claro, isso tudo eu não jamais iria arriscar algo se eu não tivesse o entendimento que eu tenho da hipnose transformacional. É algo que eu aprendi lá dentro do curso, né? A gente aprender. Eu falei assim, quem sabe não fazemos um exercício antes de terminar, antes de você receber a sua alta, porque ela melhorou muito. Quem sabe não fazemos um exercício para a gente não criar expectativas, mas eu disse assim, ó, vamos fazer um exercício. Se melhorar a sua visão, pode ser algo psicológico, algum sentimento ainda que restou ali dentro, algo que, se não melhorar, a senhora sabe que é oftalmo mesmo, a senhora vai procurar outro médico, porque quando vê um médico só não dê diagnóstico, outro possa dar diferente. Então vamos fazer um exercício. Vamos fazer o exercício de hipnose transformacional. Gente, aí eu fiz tudo e fiz ela imaginar. Aí eu já nem entrei com técnicas, eu entrei com a mesma técnica que o Romani fez comigo naquele dia daquela aula, de me enxergar dentro daquela situação. Nem entrou nem física, não entrou nada. Eu fui envolvendo ela naquela situação. Imagine um momento que você conseguia enxergar perfeitamente, onde você. Aí ela enxergou uma cena linda junto com a família, né? Que ela estava sentindo muito bem, que ela estava enxergando muito bem, enfim. Aí ela foi falando e eu fui dizendo assim, então, fale para você mesma, eu enxergo perfeitamente, fui envolvendo ela com a hipnose. Quando terminamos, eu me assustei, porque ela fez assim, e eu digo, matei a mulher. Porque é uma senhora, a gente tem que ter um pouco mais de delicadeza, né? Enfim, nas situações, a gente não espera, não sabe qual reações as pessoas vão ter. E ela fez assim, e começou. E eu digo, meu Deus, será que eu piorei? Porque às vezes a gente fica meio indeciso. Gente, faz um ano que eu tô aqui, as pessoas perguntam se faz muitos anos. Não, faz um ano que eu tô fazendo hipnose. Mas de acordo com o que eu for fazendo, mais eu vou melhorar, mais eu vou ter certeza das coisas, mais eu vou evoluir. Não é de uma hora para outra. Então, às vezes, a gente fica com uma dúvida, para isso a gente incomoda bastante o professor, né, lá, para tirar as dúvidas, enfim. Ou a equipe, né, porque a Lorena, as meninas estão sempre respondendo. E ela disse assim, filha, e eu, que foi, vó? Porque eu chamava de vó. Eu tô enxergando. E aí veio a Yane, ser humano, onde veio aquela emoção, e eu tranquei. Eu digo, não é o momento agora é da cliente, não resolva chorar na sessão, por favor. Aí ela, aquela coisa embaçada que eu não tava conseguindo enxergar, sumiu. E eu falei, aí é onde eu elogiei, né? Parabéns, é por seu merecimento, você que fez o processo, você tem a visão perfeita, você enxerga, você tem poder, o controle da sua mente, enfim, ela se emocionou tanto. Aí eu liguei para a filha dela, uma pessoa maravilhosa chamada Sirlene, maravilhosa, muito iluminada, que assim é uma mãezona para mim, né, super me incentiva. E botei ela na chamada de vídeo pra não pensarem que nem eu, nem ela tava doida, né? Pra ver que tinha resolvido mesmo. Aí tivemos uma conversa gostosa e eu digo assim, foi o maior presente que eu ganhei este ano do movimento transformacional, porque eu tenho certeza que a partir de agora vão vir muitas outras transformações. Mas para vocês verem, tava a gente ainda depois de todas essas histórias, tudo isso que a gente contou, perguntando será que resolve a hipnose transformacional? Gente, você tem que passar na pele para saber. Você vai ter que se permitir presenciar isso para você ter certeza que resolve. Não é nem eu, nem o Romani que criou o conteúdo, que criou os métodos que vão te dizer se resolve. Você tem que passar pelo processo para saber que tem solução e para saber que você pode fazer o melhor pelo E, outro. Yane, nós vamos ter que marcar uma outra live pra você contar a sua história de novo, para a gente poder deixar Com salva. certeza. Porque caiu aqui de forma inesperada, mas eu quero que mais pessoas vejam a sua história. Mais pessoas que aí deixa salvo aqui, nós podemos falar sobre esse tema. Quem quer? Ó, só para saber aqui, quem acha que vale a pena trazer a Yane de novo para ela compartilhar a história, quem não conseguiu ver desde o início, a história de transformação que a Yane viveu, como ela tá levando essa história de transformação. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a Sirlene,
para Rosa, que são pessoas que eu amo demais, que a Yane está ajudando aqui. Olha que legal. Eu ajudo a Yane me ajuda, a gente se ajuda. Isso é muito legal, gente. Ó, E a então, transformação não para por aí, porque elas também ajudam outras pessoas. então eu vou deixar você conversar ou com a Lorena ou com a Sara. E aí vocês vão ver um dia que dá certo para você também, que fica legal para a gente poder fazer uma próxima live como essa aqui. Beleza, pessoal? Gostaram? Gostaram do conteúdo? Então quero deixar um abraço para vocês. A live de hoje não vai ter jeito de eu salvar, que caiu. Eu fiquei muito triste de ter caído, mas desafios preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então a Com próxima vai certeza. ser melhor ainda. Talvez não ia ter a próxima tão cedo se não tivesse acontecido isso. Então a próxima vai estar com conteúdo mais rico, mais transformador. Talvez alguém que precisava ouvir a história da Yane não estava aqui, vai poder ouvir da próxima vez. Então eu acredito que isso vem para que coisas boas aconteçam, beleza? E um grande Me sigam no grande Instagram. o Instagram da Yane, Yane Cabral. Quem quiser começar a seguir ela, Yane com Y. E vai ter outra, eu vou chamar ela aqui de novo nas lives e amanhã, 2 horas da tarde, todos os dias, 2 horas da tarde, nós estamos juntos. Grande abraço, Yane. Tudo de Não bom. percam o curso gratuito. Já sai daqui, já se inscreva lá na bio. Link na Do bio do 2 ao Instagram. 5. E já vamos marcar uma outra aula como essa daqui, que eu sei que tem muita gente que vai gostar de se inspirar com a sua história. Abraço, tamo junto. Gratidão.